O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Jarrugi, médico veterinário, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e coordenador do Núcleo de Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Internacional Online de Cirurgia da Anclivepa São Paulo. E agora, pessoal, depois dessas palestras maravilhosas que vocês já viram, nós vamos falar um pouquinho sobre inovações, novas tecnologias na cirurgia geral, que é um assunto que é muito legal. Por que é muito legal? Porque a gente sempre gosta de trabalhar com inovações, a gente sempre gosta de ver coisas novas para utilizar na nossa rotina. Então eu já opero tudo que vem de novo para agregar informações, tudo que vem de novo para agregar no meu tratamento, só pode trazer benefícios para o meu paciente. Portanto, pessoal, essa aula é importantíssima e essa aula hoje, ela está atual. Daqui a um ano ela já está ultrapassada, porque muitas das coisas que eu vou falar hoje, vocês ano que vem já vão ter colocado em prática. E se eu desse essa mesma aula ano que vem, você ia falar, pô Daniel, já não está mais tão atual assim. Então se liga, porque vai ter muita coisa aqui para eu falar para vocês. Tá? E vou começar falando aqui para vocês um pouquinho sobre a importância da gente ter novas tecnologias dentro da nossa rotina. Por quê? Esse cara que está falando aqui para vocês, como vocês podem ver, ele fala ou falava já há muitos anos atrás sobre minimizar traumas. É muito importante que antes da gente pensar numa cirurgia, eu pense, toda cirurgia cria um trauma, cria uma agressão no tecido do meu paciente. Tudo que eu tenho que fazer como cirurgião é minimizar esse trauma ou trabalhar de forma em que esse trauma seja o menor possível, para que eu tenha uma cicatrização melhor e uma recuperação melhor, tá? Ó, ele já falava lá, ó, não deixar debris nas cirurgias, nas feridas, né? Não pode deixar tecido necrosado. A gente tem um monte de coisa que é importante e que a gente precisa pensar antes de eu fazer uma cirurgia propriamente dito, né? Outra coisa que é super importante para melhorar a nossa cirurgia é qual material eu vou utilizar, qual técnica eu vou utilizar, qual tipo de cicatrização eu vou ter, como eu posso agilizar esse processo cicatricial. Gente, tudo isso vai acontecer junto. Então eu trouxe várias coisas aqui para agregar informações para vocês, tá? Primeira coisa que eu vou trazer aqui também, que assim não é uma super novidade, mas é algo que a gente pode utilizar na nossa rotina, tá? São as suturas que a gente utiliza, que não precisam, não necessitam de nó. Qual a vantagem desse material? Né? A gente chama aqui no Brasil de suturas farpadas. Por que a gente chama de suturas farpadas? Se a gente puder fazer uma ampliação nessa imagem aqui, ó, eu tenho como se fosse pequenas farpas no fio que me impedem que esse fio, vamos falar assim, ande para trás, que ele retorne a partir do momento em que você passou ele na sua sutura. Qual a vantagem de eu ter um material desse? A partir do momento em que eu passei ele na minha estrutura, ele mesmo se trava, impedindo um retorno. Qual é a vantagem disso? Eu não preciso fazer nós. À medida em que eu passei o fio e eu recorto ele, ele mesmo já bloqueia ou fixa aquela estrutura, tá? Existem dois tipos padrões desse fio hoje, um bidirecional, que eu tenho uma agulha para um lado, uma agulha para o outro, e a minha farpa, como vocês conseguem ver aqui, da metade para um fio é para um lado, da metade para o fio é para o outro, ou eu tenho
o unidirecional, em que eu tenho aqui atrás, né, no final dele, um ajuste para poder fazer a minha sutura de ancoragem, tá? Então esse é um tipo de fio, que na verdade o que muda nele, né, não é a característica do fio, então eu posso ter ele em alguns materiais diferentes, mas é o tipo de sutura que nesse caso eu não vou precisar encerrar o meu nó, né? Eu não preciso fechar a minha sutura. Então é um tipo de fio que tem uma função muito legal e pode agregar nas nossas cirurgias em velocidade, porque eu não preciso fazer os nós, e em facilidade, porque tem lugares que eu nem tenho espaço. Ou, por exemplo, numa videocirurgia em que um nó intracorpóreo é muito mais dificultado para ser feito, tá? Então vem essa nova tecnologia para a gente poder utilizar, tá bom? Uma tecnologia muito legal e muito importante nas nossas rotinas, tá? Outra coisa que vem aqui para a gente falar, e eu poderia gastar horas falando, não só alguns minutos, são todas as telas, malhas e membranas, inclusive que podem hoje ser construídas em 3 dimensões, impressas especificamente para aqueles pacientes, tá? Então isso hoje já é uma rotina no Brasil e em todo o mundo, a utilização de malhas e membranas que se adaptam ao meu paciente. Daniel, como assim se adapta? Porque eu posso imprimir uma prótese para o meu paciente. Isso hoje é muito utilizado nas técnicas de reconstrução, por exemplo, de face. Isso é muito utilizado hoje em técnicas de reconstruções de animais selvagens ou silvestres, para reconstruir, por exemplo, um bico de um tucano, um bico de um papagaio, tá? Que é algo que acontece aí muito na rotina, tá? Existem trabalhos produzidos aqui no Brasil, por exemplo, para substituir nadadeira de animais marinhos. Então existe uma gama de protótipos de materiais 3D que a gente pode imprimir, tá? Mas falando especificamente aí das próteses, das malhas, né? Tudo isso que a gente pode utilizar. Então aí é um exemplo para vocês, né? Um tubo de PTFE que a gente utiliza, por exemplo, para substituir grandes vasos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um tumor num lobo pulmonar e dentro desse tumor tem uma aderência na aorta torácica ainda. E eu vou precisar tirar um pedaço dessa aorta e fazer uma substituição, por exemplo, por um tubo de PTFE, tá? Ou então eu tenho que tirar um fragmento, um segmento da veia cava, em que eu vou precisar substituir essa minha veia cava por um outro vaso, tá? E para esses casos, por exemplo, existem os tubos de PTFE, tá? O que a gente normalmente utiliza na nossa rotina há muitos anos e que é mais utilizado na nossa rotina como médico veterinário são as telas de polipropileno. Isso é uma grande rotina que a gente utiliza aqui no Brasil para reconstruções de parede abdominal, reconstruções torácicas. Mas existem vários substitutos em que eu posso utilizar na minha rotina para isso, tá? Então eu posso utilizar, por exemplo, malhas biológicas, tudo bem? E, gente, quando eu falo em utilizar malhas biológicas, também não é nenhuma novidade, tá? Mas o que a gente indica sempre que você for usar um substituto biológico, que você compre de uma empresa, porque isso é vendido. Então, essa malha biológica ela é coletada, ela é processada e ela é vendida como um material cirúrgico. Inclusive, isso tem rastreabilidade, tá? Então é bem importante que no momento em que nós precisemos usar uma malha biológica, a gente consiga comprar ela e já tenha na mão, comprada de uma empresa aí que venda esse material, empresas médicas. Isso tem hoje no Brasil, vendendo para todos os nossos colegas, tá? Então é fácil comprar isso, tá? Esse é um exemplo aí, né, de uma prótese de válvula cardíaca que, por exemplo, é utilizado materiais sintéticos e materiais biológicos em conjunto, tá? Então hoje na medicina veterinária a gente sabe aí que tem um grupo fazendo já, alguns grupos fazendo troca de válvula, né? E esse é um exemplo, por exemplo, de uma válvula cardíaca que pode ser feita para substituir uma
válvula defeituosa num cãozinho. A gente sabe que 70%, 80% dos cães de pequeno porte têm defeito valvar com a idade, né? E olha aí uma utilização de uma válvula, de uma membrana biológica associada a um material sintético para tratamento de doenças, tá? E isso, gente, é só o começo. Existem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar, inclusive bioimpressões de material 3D, como eu falei para vocês. Hoje a gente já tem, inclusive aqui no Brasil, trabalhos e projetos de pesquisa com biomateriais incorporados com, por exemplo, antibiótico, para que você, numa ferida contaminada, consiga recobrir a ferida com um material que faça o curativo e tenha uma ação antibacteriana associada. E isso, gente, já está desenvolvido há algum tempo e tem sido utilizado dentro da nossa rotina para acrescentar e melhorar o tratamento de feridas, tá? Outras coisas que eu posso utilizar para hemostasia. E aí, pessoal, vou falar para vocês, tem coisas que eu vou falar aqui que não são novidades, tá? Mas que a gente ainda vê muito aqui no Brasil falhas na sua utilização, tudo bem? Então eu quis colocar aqui nessa aula para que vocês entendam. Daniel, pô, mas você vai conseguir falar de hemostasia, de tudo aqui, nesses 30 minutos que você tem? Gente, não vou conseguir, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma aula dessa na pós-graduação aqui da Anclivepa, a gente dá em pelo menos 4 horas de teoria, mais a prática para poder treinar tudo isso, tá? Então é um conteúdo muito extenso, mas aqui eu vou tentar resumir algumas coisas que eu acho que são muito importantes para que quem utiliza consiga utilizar de uma forma mais adequada e quem não utiliza consiga passar a utilizar com qualidade, tendo uma resposta boa. Lembra do meu primeiro slide? O que eu quero? Menos trauma, menos inflamação para ter uma melhor cicatrização do meu paciente. Tudo bem, pessoal? Então eu vou falar agora de algumas coisas aqui, até agora eu só pontuei, mas aqui eu vou trazer algumas informações que eu acho que pode mudar a rotina de vocês dentro da utilização desses novos materiais, ou talvez não novos, mas novos para vocês que estão assistindo, tá? E aí eu vou pedir para vocês, gente, se vocês estiverem vendo isso e ver alguma informação aqui que faça cara, que vocês olhem e falem, caraca, mudou a minha vida, mudou a minha chavinha, eu estava pensando numa coisa, eu vi que tem outra totalmente diferente que eu posso utilizar. Pessoal, vai no chat e coloca um rainho. Um rainho, para quê? Para saber que isso eletrizou a sua vida, tá? Esse raio vai simbolizar que mudou a sua percepção, é uma ideia nova, é um insight novo para a sua vida e para a sua rotina, tá? E por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? De novo, quanto melhor o nosso paciente sair da mesa, melhor é a recuperação dele, melhor qualidade eu tenho no meu tratamento e, por consequência, melhor resultado de cirurgia, que é o que nós queremos, um paciente melhor, recuperado mais rápido e com mais qualidade, tá? Pô, Daniel, mas dá para fazer cirurgia sem, por exemplo, eletrocirurgia? Gente, dava para fazer. Os maias e os incas já faziam isso. A gente precisa utilizar eletrocoagulação para conseguir fazer isso, tudo bem? Com mínimo defeito ou com menos problemas, tá? Primeira coisa que eu queria falar aqui, ó, sobre o efeito térmico sobre os tecidos. Ele vai variar de acordo com o tipo de exposição, quantidade e intensidade da energia colocada, volume e tipo do tecido em que a gente vai utilizar e ainda a resistência do tecido, que a gente chama de impedância. Vocês vão ver que eu vou falar esse termo de impedância em alguns momentos. O que é isso? É a resistência tecidual sobre a passagem de energia que passa dentro dele, tá? Tudo isso vai variar. E uma tabelinha que é importante vocês verem, e eu vou falar aqui para vocês, é essa daí, ó. A quanto de temperatura eu tenho alterações do tecido. Então vocês estão vendo aí, ó. 40 graus, só inflamação. 50 graus Celsius, inativação de atividades enzimáticas. 70 graus, gente, olhem essa informação que é importante. Desnaturação proteica, retração tecidual e coagulação, pessoal. 70 graus Celsius, coagulação. 90 graus eu já tenho dissecção tecidual, 100 graus ruptura de membranas, então corte de tecidos, e 250 graus eu vou ter
carbonização. O que significa ter uma carbonização? Significa que o meu tecido vai ficar enegrecido, preto, e eu não quero tecido carbonizado na minha cirurgia. O que eu quero? Entre 70 e 100 graus, tá? Por quê? Porque é onde eu vou ter coagulação no tecido e corte de alguns outros tecidos. Essa é a minha temperatura ideal para ficar, tá? E já vou explicar para vocês por que eu não quero esse preto, esse tecido carbonizado dentro da minha sutura, tá? E aí, pessoal, eu ouço muita gente falando, eu não gosto de usar um bisturi eletrônico, ou a eletrocirurgia, eletrocoagulação, desculpa, por conta de eu ter uma cicatrização pior, ou eu não quero usar uma eletrocoagulação porque depois eu tenho uma dificuldade na cicatrização, tá? E a primeira coisa que vocês precisam entender, pessoal, é que os nossos aparelhos de eletrocoagulação, eles têm basicamente, os bons, 3 funções distintas. Uma primeira, como tem na imagem, que é o cut, que é o corte puro. Uma segunda, que é o blend. O que é o blend? Ele é como se fosse, entre aspas, um corte com coagulação, mas vocês conseguem ver nesse desenho aqui do meio, aqui ó, como tá aqui na imagem, aqui ó, esse desenho do meio, que não é que eu tenho um corte com coagulação, eu tenho interrupções de onda, tá? Mas que tem um efeito de coagulação, e eu tenho a coagulação como eu tenho aqui ó, na imagem mais baixa, que mostra os espaçamentos da onda e uma onda muito mais ampla, tá? Gente, essas diferenças fazem o que vocês estão vendo nessa imagem aqui de baixo, aqui, ó, tá? Um corte limpo, um corte com uma certa inflamação e um corte com uma inflamação muito mais severa, tá? Por que eu tô falando isso? Vou retomar a informação, porque tem muita gente que usa o eletrocoagulação numa maneira errada ou com uma quantidade de energia errada ou por um tempo errado e tem um resultado ruim e extrapola para a vida que a eletrocoagulação é ruim, danifica tecido ou cria um processo inflamatório mais severo do que se não tivesse utilizado, que é uma informação errônea, tá? Portanto, se você utilizar os métodos de eletrocoagulação da forma correta, você vai ter exatamente o resultado correto, tá? Que na minha rotina ou quando eu converso com médicos veterinários, eu entendo que é o pior erro que eles cometem. Não sabem utilizar o material da forma correta e têm resultados errados. Não porque o aparelho é ruim, e sim pela falta do conhecimento e habilidade em utilizar a eletrocoagulação, tá? Existe o tipo de eletrocoagulação monopolar e bipolar, tá? De novo, gente, isso não é novidade, isso é muito velho, mas para muitos veterinários isso não é uma novidade. Portanto, pessoal, a eletrocoagulação monopolar, ela funciona como? Como vocês veem aqui, ó, na ponta da caneta, eu tenho uma fonte de energia muito concentrada, que dissipa a energia no meu paciente até chegar na placa de forma totalmente dissipada. Por isso, eu tenho a eletrocoagulação na ponta da caneta e normalmente eu não tenho na base da placa ou no restante do animal, porque a minha energia entra concentrada na ponta e se dissipa em todo o meu paciente. Tudo bem? Por isso que eu só tenho o efeito da eletrocoagulação, o corte ou a coagulação, propriamente dito, somente na ponta da caneta e não em todo o tecido que ele passa, todo o tecido em que a energia passa. Como eu estou falando em eletrocoagulação, eu estou falando numa corrente com ciclo fechado. Olha na imagem, é um ciclo fechado de energia, que sai do aparelho, vai para a ponta da caneta e desce para a placa e volta para o aparelho. Tudo bem? Por isso que eu, Daniel, cirurgião, se eu encostar o bisturi eletrônico em mim, eu teoricamente não tomo choque, porque eu não fecho o ciclo com um aparelho, tá? A não ser que, por algum motivo, eu esteja encostado também na placa e aí sim o ciclo pode fechar em mim, mas não é comum, tá? Eletrocoagulação monopolar é a mais utilizada na nossa rotina da cirurgia aberta, sela vasos pequenos, tá? Mas chega ali a sela vasos com 2, 3 milímetros, reduz muito o tempo de cirurgia e perda sanguínea, vai lá nos princípios de Halsted, pessoal, diminui perda sanguínea e tempo. Quanto mais rápido eu sair da cirurgia, melhor para o meu paciente, tá? Menos dor no pós-operatório
e não prejudica a cicatrização se eu utilizar da forma correta. Se eu utilizar da forma errada, eu vou ter um grande problema, tá? E a energia, ela dissipa nos líquidos. Porém, se você utilizar da forma correta, isso não vai acontecer. E existe o risco da queima na placa, se você também utilizar de forma errônea, tá bom? Que não é o que a gente quer aqui, tá? Existe a energia bipolar simples. O que é bipolar simples? É o mesmo aparelho que eu uso na monopolar. A diferença, como vocês estão vendo na imagem, ó, a energia circula só entre as pás da pinça. Eu não fecho um ciclo em todo o bicho. Eu fecho o ciclo só entre as duas pás da minha pinça. Portanto, a minha energia está concentrada nisso, tá? Ó, numa temperatura eu tenho só inflamação, na outra eu tenho a coagulação, e se eu passar de uma energia, eu vou ter carbonização, tá? Normalmente, eu quero que a minha energia fique somente aqui, ó, tá? Somente aqui. Tudo bem? É o que a gente preconiza, tá? Ela é mais precisa e funciona melhor, inclusive em tecidos mais úmidos, tem menor lesão tecidual, tá? Porém, ela demora mais para fazer a dissecção. Tudo bem? Isso pode acontecer, mas isso é esperado, eu já sei que isso vai acontecer, tá? Porém, pessoal, surgiu um método novo para utilizar a mesma tecnologia da eletrocoagulação bipolar, que é o bipolar avançado. O que é a tecnologia bipolar avançada, pessoal? A tecnologia bipolar avançada é uma tecnologia bipolar, porém, vocês estão vendo aqui que na ponta desta caneta eu tenho um leitor de impedância tecidual. Lembra que eu comentei com vocês da impedância? O que esse leitor faz? Esse leitor lê a resistividade do tecido, então ele vai interpretar antes de cortar qual é a impedância tecidual. Ele manda a energia de forma automática e quando ele lê que a impedância do tecido mudou para um tecido cicatrizado, ele mesmo tem aqui, ó, um espaço entre o leitor para que passe uma lâmina que corta o tecido. Então, qual é a vantagem de eu usar um bipolar avançado? Eu tenho eletrocoagulação bipolar avançada com leitor de impedância e um corte entre as pinças. Daniel, na prática, como é que funciona? Olha lá, ó, o leitor tecidual sela e corta vasos e tecidos até 7 milímetros, então vasos e tecidos até 7 milímetros, e vasos ele tolera até 300 milímetros de pressão, tá? Então, pessoal, uma pressão arterial normal é de 100, 110, 120. Se você tiver um paciente hipertenso, você vai chegar até 140, 150, sei lá, num pico de hipertensão por algum problema, 180, tá? Esse coagulação vascular aguenta até 300 de pressão, tá? E artérias e vasos de até 7 milímetros, tudo bem? Então, é um equipamento muito bom, com uma resposta extremamente satisfatória, tá? Para eletrocoagulação, é algo que a gente utiliza nas nossas rotinas abertas e nas cirurgias por vídeo também, tá? Aqui eu estou mostrando uma marca que é o aparelho que eu tenho, mas existem outras marcas também e outros aparelhos que fazem a eletrocoagulação bipolar avançada, tá? De novo, gente, a tecnologia bipolar é a mesma que a gente utilizou anteriormente. A diferença é que aqui eu tenho um leitor de impedância tecidual e um corte no meio. Então ele corta, sela de um lado, sela do outro e corta bem no meio do tecido, tá? O que me dá uma grande vantagem na sua utilização, tá bom? Existe outra tecnologia, tá? Que é o bisturi ultrassônico, ou a tesoura ultrassônica, como vocês preferirem, que é uma tecnologia muito legal, que diferente do bipolar avançado, lá eu tô falando de eletrocoagulação com corte no meio, aqui eu tô falando de uma estrutura que corta tecidos. E no corte do tecido ele faz coagulação de tecidos e cicatrização ali, né, de vascular, de até tecidos até 4 milímetros, tudo bem? Então o ultrassônico ou harmônico, ele faz corte com coagulação de pequenos vasos, tá, pessoal? Qual é a vantagem desse aparelho? É um aparelho muito robusto, tá?
cortes e muito mais preciso, inclusive, que o bipolar avançado, com menos lesão tecidual ao redor do tecido, tá? Então, por exemplo, se eu for dissecar uma adrenal encostado na cava, um harmônico é indicado. Se eu for fazer isso com um bipolar avançado, eu corro o risco de causar uma necrose na parede da veia cava, tudo bem? São exemplos aqui, tá? Um aparelho desse custa mais ou menos 100 mil reais, tá? E cada caneta dessa para utilização vai sair aí num custo aí de uns 4 mil reais. Então ele é um aparelho extremamente caro. A tecnologia é muito boa, mas ainda é muito caro aqui no Brasil, tá bom? Então desconheço quem utilize um aparelho bom na rotina dessa aqui no Brasil, tá? Só na coisa experimental. Dentro da rotina eu desconheço ainda, tá? A gente tem a utilização dos hemoclips, que aí sim é uma tecnologia que é amplamente utilizada para várias utilizações, tanto para marcações tumorais para depois radioterapia, quanto para utilização em cirurgias vasculares, quanto simplesmente para fazer hemostasia vascular transoperatória, tá? Qual a vantagem? Reduzo muito o meu tempo cirúrgico, tá? Apesar dele ter uma segurança um pouco menor que as ligaduras, mas a gente utiliza e hoje a gente já tem alguns polímeros, inclusive, que a gente consegue utilizar aí para marcação que não afetam ou não alteram a imagem dentro da tomografia ou da ressonância magnética, tá? Quando que eu posso utilizar o clipe? Olha lá, quando eu tenho que isolar vasos aí, né, na minha cirurgia, quando o ideal, tá? Um detalhe que é importante, poucas pessoas sabem, é que o diâmetro do meu vaso tenha de 1/3 a 2/3 no máximo do tamanho do próprio clipe, tá? Esse é um detalhe importante. O ideal é que eu aplique o clipe longe da onde eu vou seccionar o vaso, tá? E sempre lembrar, gente, de clipar artérias e vasos separadamente, tá? De novo, eu vou falar aqui para você, a nova tecnologia, independente de qualquer uma delas que eu utilizei aqui na minha aula, não substitui os conhecimentos anteriores à cirurgia, tá? Se eu for fazer uma ligadura numa artéria e numa veia renal para fazer uma nefrectomia, eu não tenho que ligar elas isoladas para não ter uma fístula arteriovenosa. Quando eu vou utilizar um clipe, eu faço a mesma coisa, tá? Além disso, eu tenho também os usos dos grampeadores cirúrgicos. E qual a vantagem de usar um grampeador cirúrgico, tá? Ele também é um método mecânico de fazer sutura. De novo, não substitui as minhas atribuições anteriores a ela, tá? Existe aí a perda do feeling que a gente tem na mão na hora de fazer um nó manual ou uma sutura, tá? Mas que quando eu utilizo o grampeador aí eu tenho que já conhecer as indicações e a mesma coisa lá, eu não substitui, eu não posso utilizar um grampeador num tecido necrótico, num tecido isquêmico, num tecido extremamente inflamado, como eu não faria uma sutura em bordas necrosadas de uma ferida ou no intestino que está isquêmico, tá? Então não substitui, tá bom? Coisas que são importantes e vocês precisam saber, né? Que fazem a diferença na escolha. A altura do grampo e tamanho, um grampo muito longo pode ficar uma compressão pouca e ainda ter extravasamento vascular, sanguíneo, de ar, e um grampo muito pequeno no tecido pode causar um esmagamento e isquemia e necrose, tá? Existem diversos tipos de tecidos e diversos tipos de grampeadores, tá? Estou mostrando aqui exemplos para vocês de grampeadores, por exemplo, cutâneo, de pele, tá? Que teoricamente a aplicação é cutânea, mas a gente já conhece até outras aplicações em literatura para utilização dele, tá? Qual é a vantagem? De novo, de forma mecânica, fazer o que uma sutura manual faria, reduzindo o tempo de cirurgia, tá? Então assim funciona um grampeador. Qual a vantagem? Diminui o tempo. Qual a desvantagem? Mais custo e material específico, tanto para colocar o grampo, quanto para retirar o grampo no pós-cirúrgico, tá? Como é que funciona o fechamento de um grampo? Então vocês estão vendo aqui, né, nesse vídeo um grampo sendo fechado aí de forma bem lenta, né? Para vocês entenderem como que esse grampo é fechado, tá? E aí, se eu voltar aqui na imagem,
eu tenho uma imagem de um grampo fechado e como a gente retira o grampo da mesma forma. Tudo bem? Existem grampeadores para cirurgias maiores, ali eu estou falando de grampo cutâneo, aqui eu estou falando de grampeadores lineares, então a gente tem o que a gente chama de TA, tórax abdominal, tá? Que é um grampeador linear, tá? Existem vários tamanhos, aí de 30 a 100 milímetros, com várias espessuras e a quantidade de fileiras de grampos que os grampeadores têm variam. Isso varia também de marca e varia de função. Então eu tenho grampos que eu posso utilizar no parênquima, eu tenho grampos que eu posso utilizar no vaso, tá bom? E não existe um grampo padrão. Então, Daniel, eu quero comprar um grampeador. Qual eu compro? Gente, não existe um padrão. Eu preciso ter um tamanho de 30 vascular, um tamanho de 30 parenquimatoso, um tamanho de 60 vascular, um tamanho de 60 com grampo para um tipo de parênquima, um tamanho de 60 com grampo para outro tipo de parênquima. E isso vai variar. Portanto, pessoal, antes de sair comprando essas novas tecnologias, você precisa fazer um curso para se capacitar para utilizar ela. Não é só comprar a nova tecnologia, né? Então aí tá as cargas, as cores e as quantidades de fileiras de grampos que a gente tem, tá? Não adianta só sair comprando e utilizar, precisa treinar, tá bom? E eu ainda tenho os grampeadores que a gente chama de dia, né? Que fazem grampos e corte ao mesmo tempo, tá? Semelhante ao que a gente mostrou lá no bipolar avançado, que eu fazia coagulação de um lado do outro e cortava no meio. Aqui, quando eu uso o GIA, eu faço uma carreira de grampo que circunda um tecido e eu consigo cortar no meio. E a gente utiliza normalmente esse tipo de equipamento para fazer enterorafias, tá? Enterorafias mecânicas, tá? Seja lateral, seja término-lateral, seja término-terminal, tá? Tenho tanto esse que eu utilizo para fazer nas retas quanto os circulares, tá? Que pra gente na medicina veterinária tem um defeito. Eles são muito grandes. Como esse material é desenvolvido para humanos, tá? Normalmente os diâmetros deles para os nossos pacientes não são adequados. Mas de repente um ou outro paciente maior pode até encaixar os grampeadores lineares dentro da nossa utilização. Tudo bem? Então são possibilidades que a gente utiliza. E para finalizar aqui, pessoal, a minha aula de inovações que a gente pode utilizar na rotina, eu vou trazer o LigaTie. O LigaTie, ele é um dispositivo que faz oclusão vascular ou oclusão de tecidos de forma autostática e é feito de material absorvido, tá? Então, semelhante ao que se faz com um lacre que é utilizado para materiais elétricos, por exemplo, esse LigaTie faz a mesma função, a diferença é que ele é feito com um material absorvível. Gente, isso é feito de um material cirúrgico, comprovado cientificamente que funciona, tá? Então esse material pode ser feito para fazer ligaduras, por exemplo, de ovário, de cordão vascular, para castrações de macho, de fêmea, para fazer ligadura de artérias e vasos de todas as formas, tá? Feito de material absorvível e com aprovação científica que tem um resultado semelhante a das ligaduras, tá? Então ele funciona como se fosse uma braçadeira, porém é feito com um material absorvível testado cientificamente e comprovado a sua eficácia, tá? Então, pessoal, bom, eu tentei trazer um panorama geral de inovações que talvez já seja utilizado até muito tempo, mas que talvez vocês não tenham na rotina de vocês, coisas que a gente já usa na nossa rotina, então grampeador, bipolar avançado, clipador, tudo isso pra gente é normal, eu já uso na minha rotina, tá? E tudo isso pode ser aplicado tanto na cirurgia convencional, quanto nas ortopédicas, quanto nas oncológicas, quanto na videocirurgia. Então todas essas tecnologias estão à nossa disposição para que vocês conheçam, tá? E aí, gente, se vocês viram algo aqui que vocês não conheciam, ou alguma informação que, de novo, mudou a perspectiva de vocês utilizarem esses materiais, às vezes vocês já até usam, mas de uma visão diferente, coloca um rainho aí, um raio nos nossos comentários,
marca com raio para eu saber que vocês viram, que isso vai fazer diferença na vida de vocês, que isso vai mudar, para que a gente consiga aí compartilhar as informações, tá? E aí vou deixar para quem quiser o meu Instagram pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de apontar o celular para o meu Instagram, me mandar mensagem nas minhas mídias e nas minhas redes sociais. Fiquem à vontade, porque eu vou responder todos vocês lá em qualquer língua que vocês mandarem. Eu dou um jeito de responder vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado por poder estar aqui com vocês. Nós ainda vamos ter outras coisas ao longo do dia. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade, porque tudo isso que nós fizemos foi feito para vocês. Tá bom? Fica aqui o meu grande abraço, o meu obrigado e conto com vocês. Espero ver vocês até o final do dia. Até mais.